O que torna o UFC único em comparação a outras ligas esportivas é sua capacidade de determinar quem disputa os títulos. Na NFL, por exemplo, as equipes precisam vencer para se classificar para o Super Bowl. Roger Goodell não consegue escolher uma final só porque os Steelers dão mais audiência ou não. Ele não pode criar um Super Bowl interino para aumentar as vendas, ou seja, nem todas as lutas por título no UFC têm o mesmo peso, e hoje nós vamos dar uma olhada em 10, sejam elas pelo título interino ou título linear, que foram totalmente inúteis, seja porque só foram criadas para salvar um card por simples decisão de negócios ou porque o UFC pensou em curto prazo, os vencedores levaram cinturões para casa que não valiam nada na realidade. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 vitórias por cinturão mais sem sentido da história do UFC. Número 10, Robert Whittaker vs Yoel Romero. Nunca houve um cinturão sem sentido mais significativo do que o título vencido por Robert Whittaker sobre Yoel Romero. E isso não é culpa dos lutadores, as circunstâncias que eram uma zona mesmo. Michael Bisping agora estava no topo da divisão dos médios depois de uma vitória chocante no UFC 199 e, para desgosto do top 10, sua primeira luta pelo título seria contra o coroa Dan Henderson, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Meses depois de sua primeira defesa, foi anunciado que Georges St-Pierre sairia da aposentadoria para lutar com Bisping pelo cinturão dos médios. A luta aparentemente havia sido cancelada 2 meses depois e Robert Whittaker disputaria o cinturão, mas Bisping saiu da luta com uma lesão no joelho, o que atraiu críticas dos fãs que sentiram que o cara queria mesmo era grana pela superluta com GSP. O UFC aparentemente queria St-Pierre pronto para a International Fight Week no UFC 213, mas o canadense queria lutar em novembro. Com Bisping e GSP disponíveis, o UFC decidiu fazer uma luta interina no UFC 213 entre Robert Whittaker e Romero. Foi um lutão que terminou com Whittaker vencendo por pontos depois de lesionar o joelho no primeiro round. Bisping ainda entrou na jaula e fez um auê por algum motivo jogando seu próprio cinturão no chão, mas foi tudo um belo teatro. O campeão teria a luta dos sonhos contra GSP em novembro, vencida de forma avassaladora por St-Pierre, o que complicou ainda mais as coisas. GSP abriu mão do título por problemas de saúde e o UFC acabou promovendo o Whittaker a campeão linear dos médios. A primeira defesa real desse cinturão de Robert acabou sendo sua derrota para Israel Adesanya, já que a revanche com Romero não contou como defesa porque ele não bateu peso. Foi uma zona completa, o Whittaker merecia mais do que aquele cinturão interino. Número 9, Tony Ferguson vs Kevin Lee. Vocês não têm ideia da zona que Conor McGregor causou ao longo de 511 dias como campeão do UFC, depois que o campeão fez a organização de gato e sapato e ditou o rumo de sua carreira, o que significou uma longa ausência do octógono para promover uma luta de 180 milhões de dólares com Floyd Mayweather. A divisão dos leves ficou ao relento. Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov eram os principais candidatos, mas não tinham cinturão para lutar. O UFC então decidiu colocá-los frente a frente por um cinturão interino 4 meses depois, mas a luta acabou cancelada depois que Khabib acabou hospitalizado durante seu corte de peso. Essa foi a terceira vez que eles tentaram casar essa luta, então o UFC ficou claramente frustrado. Em vez de tentar armar tudo de novo em outra data, o UFC marcou Tony Ferguson vs Kevin Lee pelo cinturão interino no UFC 216. Não era uma ideia horrível, o Lee vinha de vitórias impressionantes, mas o número 1 e o número 2 eram claramente Khabib e Tony, fazendo com que essa disputa parecesse sem sentido. Ferguson acabou vencendo com um triângulo no terceiro round, mas então as coisas realmente desmoronariam tempos depois. Tony e Khabib foram escalados mais uma vez para o UFC 223, dessa vez pelo cinturão linear, mas Ferguson fudeu o joelho ao tropeçar num cabo de produção de TV e foi forçado a sair, tendo seu cinturão interino arrancado sem dó nem piedade, assim como o linear de McGregor. Nurmagomedov acabou enfrentando o 11º do ranking All e a quinta pelo título dos leves depois que seus outros potenciais oponentes foram afetados pelo ataque insano de McGregor ao ônibus dos atletas na mídia depois, além de Max Holloway ter sido vetado pelos médicos. Para completar, a quinta sequer bateu o peso para valer o cinturão, mas você sabe como é. O UFC disse que o trataria como campeão mesmo que as comissões discordassem, o que é o absoluto caos. Para sorte do UFC, Khabib venceu na decisão e reinou como campeão para trazer paz e tranquilidade para a divisão. Tá, isso aqui foi uma brincadeira porque continuou tudo sendo uma zona, mas por outros motivos. Número 8, Demetrious Johnson vs Tim Elliott. Demetrious Johnson deixou claro com sua vitória sobre Henry Cejudo no UFC 197 que não haviam muitos desafios à altura do Mighty Mouse no peso mosca. O campeão tinha acabado de defender seu título pela 8ª vez e parecia que ninguém conseguiria tirá-lo de lá tão cedo. Para desespero do UFC, parecia que ele ficaria no topo no mundo para sempre. O UFC estava procurando algo que pudesse trazer um pouco de vida para a divisão até 57 quilos, e a resposta veio com uma edição especial do reality show The Ultimate Fighter. Dessa vez, os principais pesos moscas do mundo competiriam pela oportunidade
possibilidade de ser o próximo desafiante de Johnson. A ideia era legal na teoria, campeões de todo mundo e uma espécie de Street Fighter da vida real, mas o problema é que se esses campeões de fora são mesmo tão bons, por que eles não estavam no UFC antes disputando os títulos? Não me levem a mal, existem organizações com talentos comparáveis ao UFC, mas Titan FC, Shotô, Tati Palace e Alaska Fighting Championship não são os candidatos mais prováveis. Mesmo assim, bons talentos entraram para o UFC através do programa, como Brandon Moreno, Alexandre Pantoja e Kai Kara France. O improvável vencedor da temporada foi Tim Elliott, que havia sido demitido do UFC em 2016, depois de perder 3 consecutivas. Ironicamente, a tentativa de finalização de Elliott no primeiro round foi sem dúvida o maior susto que DJ levou até então em sua jornada como campeão, mas para surpresa de ninguém, o Demetrius venceu no final. Número 7, Colby Covington vs Rafael dos Anjos. O que torna essa luta pelo título interino tão ruim é que ela não foi criada em cima da hora para salvar um card, essa inutilidade foi planejada mesmo. Originalmente programada para o pay-per-view anterior, Colby Covington vs Rafael dos Anjos foi a coluta principal do UFC 225 em junho de 2018. O campeão Tyron Woodley estava fora há 8 meses, mas havia feito 4 lutas por títulos nos 2 anos anteriores e ainda planejava retornar à jaula um mês depois que o UFC 225 ocorresse, tornando aquele cinturão interino completamente irrelevante. Covington dominou dos Anjos para ganhar a vitória por decisão unânime. A luta foi sem sentido, mas pelo menos garantiu que os rivais Covington e Woodley se enfrentassem no octógono o mais rápido possível. Ou não, né? Porque o Woodley estava pronto e o UFC queria marcar para o UFC 228, mas Colby estava com uma cirurgia de sinusite programada. Para piorar as coisas, o UFC tirou o cinturão interino de Colby e casou Woodley versus Darren Till no UFC 228. Isso não impediu Covington de carregar o cinturão fake com ele o tempo todo até hoje. Número 6, Ciryl Gane vs Derrick Lewis. O mais recente cinturão sem sentido da nossa lista é realmente frágil como papel. O UFC 265 seria encabeçado pela primeira defesa de título de Francis Ngannou contra Derrick Lewis em Houston no dia 7 de agosto. A besta negra só recebeu a chance porque o UFC não conseguiu marcar John Jones contra Ngannou, o que seria uma das maiores lutas de todos os tempos. Ter Lewis na luta principal em Houston era uma alternativa óbvia, considerando sua sequência de 4 vitórias até que fazia sentido se não conseguíssemos aguardar a luta com Jones, mas outra reviravolta aconteceu no final de junho, com o UFC anunciando que o campeão estava fora e em seu lugar estaria seu ex-companheiro de equipe Ciryl Gane pelo cinturão interino. Ngannou havia conquistado o título há menos de 5 meses e nem se machucou, simplesmente precisava de um pouco mais de tempo. Quanto tempo? Um mês. Ele só precisava de um maldito mês. Mas olha só, o UFC já tinha reservado a arena em Houston e é claro que eles exigem um cinturão em jogo em card de pay-per-view, faça sentido ou não. Essa foi a segunda vez que Derrick foi jogado em uma luta de título para salvar um card, como na luta contra Daniel Cormier no UFC 230. Gane dominou para faturar o ouro interino e sem sentido. Ganhar de Lewis teria feito dele o desafiante número 1 e de qualquer maneira, o que torna ainda mais sem sentido toda essa maracutaia. Mas o UFC vai poder colocar mais cinturões no pôster de Ngannou vs Gane, né? Então obviamente vão vender o dobro de pay-per-view. Número 5, Max Holloway vs Anthony Pettis. Essa luta é a definição de vamos criar um título só para ter um objeto dourado para colocar no pôster e tentar vender mais pay-per-view. O card do UFC 206 estava um desastre completo. O primeiro card desde a histórica estreia em Nova York seria encabeçado pela revanche Daniel Cormier vs Anthony Johnson pelo título dos meio pesados. Mas o campeão foi forçado a sair. Cogitaram fazer Johnson contra Gegard Mousasi, imagino eu que por um título interino, mas Johnson deu de ombros e preferiu esperar por um cinturão de verdade. E assim, 2 semanas antes do show, o card não tinha nenhuma luta principal, embora tivesse algumas boas lutas nas preliminares, como Donald Cerrone vs Matt Brown e Max Holloway vs Anthony Pettis. Foi aí que o UFC brotou com a solução mais ridícula de todas. Veja bem, Conor McGregor já havia se tornado campeão duplo no evento anterior, enquanto José Aldo era o atual campeão interino dos penas. Com McGregor provavelmente longe para sempre dos penas, o UFC decidiu há 2 semanas do UFC 206 destronar McGregor, tornar Aldo campeão linear e então criar um cinturão interino para Holloway vs Pettis nos penas. É isso mesmo que você ouviu. 2 semanas depois de ser oficializado o campeão linear dos penas, o UFC teve a cara de pau de coroar o campeão interino só para tentar vender mais. O título completamente sem sentido foi conquistado por Holloway no 3º round e o havaiano nocauteou Aldo na sequência. Número 4, Frank Shamrock vs John Lauber 2. O UFC não tinha um plantel recheado com 700 lutadores como é hoje, lá no final da década de 90. Pode até ser que não houvessem 700 lutadores no nível do UFC no mundo naquela época, então encontrar oponentes para campeões muitas vezes era complicado.
Pat Millett defendeu o título dos meio-médios contra Dedé Pederneiras no UFC 21, naquela que foi a segunda luta de MMA do brasileiro, e pode parecer muito difícil, mas Frank Shamrock vs John Lauber conseguiu ser ainda pior. Os dois se enfrentaram em 1997, com Lauber conquistando uma vitória surpreendente no Super Bowl III. O cara quebrou o tornozelo e quebrou os dentes, mas a máquina, como era conhecido, resistiu e conseguiu uma vitória por decisão dividida diante de um Frank exausto. Seus caminhos divergiram muito a partir dali. Shamrock se tornaria um dos maiores campeões de todos os tempos do UFC e não perderia ao longo de uma década. Lauber levou a pior em 9 dos próximos 14 duelos, sem vencer ninguém relevante pelo resto de sua vida, e foi durante uma sequência de 5 derrotas e um empate que o UFC decidiu que era o momento perfeito para a revanche. Shamrock faria sua terceira defesa de título dos meio pesados no primeiro UFC Brasil, passando por cima de Lauber em menos de 8 minutos. O cara claramente não estava ali, mesmo tendo uma vitória no passado contra Shamrock, mas o UFC vivia sua época de vacas magras e fazia o que dava. Mesmo assim, nada muda o fato de que essa luta não valeu porra nenhuma. Número 3, Michael Bisping vs Dan Henderson 2. No papel, Michael Bisping vs Dan Henderson era uma revanche que fazia todo o sentido do mundo. A história em si era interessante e seria a despedida perfeita para a lenda Henderson, enquanto Bisping, uma década depois do pau que levou no UFC 100, finalmente alcançava o auge do esporte como campeão dos médios, tendo a chance de vingar sua derrota mais devastadora diante dos seus compatriotas em Manchester. A luta em si foi fantástica, uma porradaria sangrenta que valeu o bônus de luta da noite e foi um desfecho adequado para a lendária carreira de Hendo tão perto de outro cinturão, além da rivalidade de longa data dos dois. Mas havia apenas um problema: Dan Henderson não merecia aquela chance. Ele era o 13º do ranking, 13º. Ele tinha perdido 3 das últimas 5 lutas, tendo vencido Hector Lombard na última. Sim, Lombard, que havia perdido suas anteriores e perderia as seguintes. Enquanto isso, lutadores como Jacaré, Chris Weidman, Luke Rockhold, Yoel Romero, Gegard Mousasi e Robert Whittaker esperavam sentados. O peso médio ficou congestionado enquanto o UFC fazia um show de nostalgia tentando vender pay-per-view enquanto manchava a legitimidade do cinturão. Número 2, John Jones vs Chael Sonnen. Uma rápida olhada no currículo de John Jones e você percebe que o cara realmente enfileirou o que de melhor havia na geração anterior, na geração atual e até mesmo alguns do futuro. Mas isso não significa que todas as suas lutas por título sejam igualmente importantes. Quem poderia esquecer quando ele lutou contra o Vince Sampru pelo título depois que sua luta contra Daniel Cormier foi adiada devido a uma lesão, um cinturão que perderia o pouco valor que tinha quando Jones foi flagrado por doping antes do UFC 200. Mas o desafiante ao título mais aleatório de todos os tempos foi sem dúvida Chael Sonnen. Isso prova como o gangster americano é bom de marketing, pois ele tinha acabado de perder para Anderson Silva, mas subiu de peso e desafiou John Jones 9 meses depois, após uma temporada do The Ultimate Fighter. A última luta de Sonnen com 93 quilos havia sido 7 anos antes. Tudo começou com um desastroso cancelamento do UFC 151, depois que Dan Henderson saiu da luta principal contra John Jones, no final por uma lesão no joelho. O UFC se desdobrou para encontrar um substituto. Chael topou, mas o Jones recusou a luta em cima da hora, o que levou ao cancelamento do evento. Sonnen fez uma espécie de tour pela mídia criticando o campeão por fugir dele e arruinar o evento. O cara era muito popular e isso bastou para o UFC colocá-lo contra John Jones no reality show, mesmo que isso não fizesse sentido algum. Os dois se enfrentaram no UFC 159 e o resultado foi uma barbada, nocaute técnico para o campeão no primeiro round. O dedão de John Jones nunca mais foi o mesmo, mas o cinturão seguiria com ele. Número 1, Germaine de Randamie vs Holly Holm. Parte da grande zona que é hoje o peso pena feminino do UFC é que o cinturão inaugural começou errado e ficou ainda pior depois que a luta aconteceu. Não era segredo para ninguém que essa divisão estava sendo criada pelo UFC por causa da Cris Cyborg, e a ausência dela na primeira luta por título já fazia o cinturão ter menos significado do que deveria. Cyborg era claramente a melhor do mundo até 66 quilos, mas Cris estava se defendendo de uma acusação de doping na época. O UFC não quis esperar, marcando Holly Holm vs Germaine de Randamie pelo título interino feminino daquela categoria para o UFC 208. E a luta não poderia ter sido pior. De Randamie acertou Holm 2 vezes depois do fim do round, criando polêmica sobre a vitória, já que nenhum ponto foi deduzido em uma luta que já tinha sido bastante apertada. Agora se liga no combo: Cyborg estava fora da disputa inicial, a vencedora ganha de forma polêmica, e tinha mais, alegando passado de doping da brasileira, algo que aconteceu 5 anos antes em uma organização diferente. De Randamie se recusou a lutar contra a Cyborg e foi destituída do cinturão. Cris viria a conquistar o título em uma luta contra Tonya Evinger, que substituiu Megan Anderson em cima da hora. As coisas finalmente deram certo para a categoria depois do início para lá de controverso. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Luke Taylor, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.